Aleluia. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Que ambiente precioso, que retiro poderoso. Agradecer aos pastores o convite. Me sinto muito amado e eu adoro ministrar em retiros. Foi no retiro que eu me converti. Foi no retiro que Deus me escolheu. E foi no retiro que eu fiz uma escolha muito importante na minha vida, que é abrir mão de ser um jogador de futebol. Conferências são poderosas, mas retiro é um lugar muito importante e você tem oportunidade de conhecer pessoas novas, de ter experiências mais profundas com Deus, de ter uma liberdade maior. E aproveite esses dias que você tem nesse retiro, que com certeza Deus vai marcar profundamente a sua vida. Nós temos grande privilégio de receber também o pastor Roberto, fundador dos Radicais Livres. Aleluia. Eu era líder de célula quando eu ouvi ele pregar uma palavra profunda no ginásio Arena, sobre odiar o pecado e amar a presença. Isso é poderoso. Com certeza você vai ser profundamente marcado por Deus aqui nesses dias, e a sua vida vai ser alterada. Com certeza no ano que vem não terá retiro, não cabe, vai ser em outro lugar. Talvez seja o último retiro que você estará participando aqui, porque Deus vai nos levar para lugares maiores e mais poderosos em Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com você duas mensagens. Eu gostaria de falar sobre Paulo e sobre José. Eu gostaria de começar falando nessa manhã sobre José. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, quando nós temos uma experiência com Deus, você pode ter certeza que Deus vai requerer de você respostas. E Deus trouxe você aqui para encher você da presença dEle, capacitando você, como essa música, improvável, mas escolhido por Deus. A grande questão não é você ser improvável, a questão é você ser escolhido. E quando você é alguém escolhido por Deus, indiferente das suas qualificações, você pode ter certeza que Deus vai respaldar a sua vida. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa manhã poderosa, pela sua vida, pela sua presença. Ó Deus, pelo privilégio de estarmos vivendo tempos tão especiais e proféticos nos dias de hoje. Ó Deus, se move com revelação, com graça, com clareza. Ó Deus, que a revelação da sua graça seja crescente no coração e no entendimento de cada jovem, ó Deus, que está nesse lugar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Diga aleluia, diga glória a Deus. Eu gostaria de ministrar, como eu disse para os irmãos, eu vou começar ministrando sobre José e vou terminar ministrando sobre Paulo, depois do período da tarde, da noite. Sabe, lá nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa, e o que mais os ímpios olhavam para a vida dos jovens cristãos? E quando eu comecei a ler aquela matéria que me mandaram, eu pensei, o que o ímpio será que ele olha na vida de um crente? O que mais chama atenção no ímpio? Pergunta para o seu irmão, o que você acha que um ímpio, quando olha para você, ele fica observando? Pergunta para ele aí. Você não faz ideia, você acha que é milagre, que é poder? O que será que quando um ímpio ele olha para você assim e fala, meu Deus do céu? Agora, olha que interessante. O que mais produziu impacto na vida dos ímpios, não é o fato de você ser crente há muitos anos, não é o fato de você ter uma Bíblia, mas o que mais impacta um ímpio na vida de um jovem cristão americano, é como que o jovem cristão lida com a dor dele. Então, no dia do luto, da aflição, da tribulação, os ímpios, eles ficam observando se o que você crê é uma verdade da sua vida. Sabe aquela questão do tempo da empolgação que passa? Empolgação passa, tudo passa, e o que vai permanecer na sua vida é o que foi construído dentro de você. Por isso que eu quero compartilhar com você mais para a noite, sobre a vida de Paulo, o espinho na carne que ele carregava, e o que aquilo produzia na vida dele. E é tão interessante que Deus está construindo uma identidade na sua vida, e quando você se permite que essa identidade seja construída na sua vida, você vai viver de acordo com essa identidade. Eu gostaria de, nessa manhã,
falar para você sobre essa construção da sua identidade. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o seu bem. Agora vamos ser sinceros, se o ímpio, quando ele olha para um jovem cristão, ele fica esperando o momento do luto para perceber se aquilo que ele crê é de fato uma verdade. Eu lembro quando me converti, eu falei, eu quero fazer a corte, eu quero ser santo. Quando você sai de retiros como esse, você quer mudar o mundo, você quer fazer a corte, você quer casar santo, e você quer, mas quando você começa a lidar com situações complexas, complicadas, eu lembro que eu me apaixonei por uma mocinha na escola, chamava Simone, e aí eu fui impactado do retiro, e falei, eu quero fazer a corte, eu não quero saber de Simone, eu quero saber de Deus. Aí quando eu cheguei na escola, a Simone falou, nossa, meu Deus, eu amo você. Pronto, acabou a minha experiência com Deus na hora. E aí eu fiquei completamente abalado, fiquei em crise, eu falei, será que eu tive uma experiência com Deus mesmo? E meu Deus do céu, e eu quero dizer para você que é jovem, José, ele teve um sonho na sua juventude, e aí ele passou por um longo processo na vida dele, que foi construindo a vida dele, e José também estava tendo que tomar decisões na vida dele. Eu escrevi um livro sobre universitários com propósito, mas na verdade esse livro não é para universitários, ele também serve para universitários. E lá eu falo sobre a adolescência para a vida jovem, eu falo sobre o jovem para a vida adulta, e você vai construir a sua vida através de escolhas. O curso da faculdade que você vai fazer, a pessoa que você vai se casar, o porquê que você vai escolher essa pessoa para se casar, o que ela tem, o que ela chamou atenção na sua vida, e você vai perceber que você vai construir sua vida através de escolhas. Escolhas são perigosas. Você sabe que dizem que a fase mais perigosa do ser humano é entre os 13 e os 21 anos de idade, sabia disso? Porque as escolhas dos 13 aos 21 anos vai definir sua vida. E às vezes você pode fazer escolhas na sua vida terríveis, complexas, difíceis e muito complicadas. E quando nós pegamos a vida de José, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o seu bem. Mas eu quero te fazer uma pergunta. De fato você acredita que todas as coisas cooperam para a sua vida? Você crê na palavra de Deus? Você crê que Deus te ama? Você crê que Deus cuida da sua vida? Você crê de fato que todas as coisas cooperam na sua vida? Mas e no dia do luto? E no dia da dor? E no dia da aflição? E no dia da angústia? E no dia da rejeição? E no dia do bullying na escola? Será que nesse dia você crê que todas as coisas cooperam para o seu bem? Quando um ímpio ele olha para um crente, ele fica esperando chegar o dia mau, para ver se o que você crê é uma verdade na sua vida. Minha esposa tem o padrasto dela, é terrível o padrasto dela, e o meu cunhado, ele virou pastor, era traficante, e Deus fez uma obra tremenda na vida dele, mas meu cunhado se desviou, depois voltou, e muitas coisas aconteceram, e meu padrasto, ele perdeu a mãe, perdeu a avó com câncer, depois perdeu a mãe com câncer, e aí a minha sogra decidiu cuidar do meu padrasto, que ela era empregada daquela casa, por conta da dor emocional do meu padrasto, e acabou se juntando com o meu padrasto, e morando, idade natural, 20 anos de diferença de idade, e aí minha sogra também teve câncer de mama, ano retrasado, e em tudo isso, ele era um ateu, briga muito e tudo, mas o que decidiu ele se abrir, para conhecer o Evangelho da graça de Deus, por conta que a minha esposa, nos piores dias da vida dela, com a mãe dela, ele percebeu que havia algo diferente dentro da minha esposa, e aí ele falou, eu quero ouvir o que tem dentro de você, porque não é normal, tudo que você está passando com a sua mãe, e você ainda falar que Deus, Ele é bom. Ele falou, qual que é a diferença da lei para a graça? E aí minha esposa foi ministrando, ele se abriu e se converteu. E aí olha que interessante, estou falando de um ateu, endemoniado, e eu vou dizer uma coisa para você, o mundo, ele está observando sua vida, eu vou dizer, o que faz você permanecer no dia mal, é o tanto que você entende que você é amado.
Porque quando você entende que você é amado, você crê na bondade de Deus, você se entrega, você consegue descansar, você consegue dormir em paz, você consegue confiar. O que leva alguém a querer fazer a corte? Um adolescente aí de 13, 14 anos de idade, hormônio à flor da pele, subindo nas paredes. O que leva você você entende que você é tão amado, que você não precisa se preocupar com essa área da sua vida, que Deus vai cuidar de você, que Deus vai trazer uma moça especial para você, e aí você fica tranquilo. Agora, se você não se sente amado nessa área da sua vida, você está perdido, porque você vai fazer uma escolha errada. Eu vou dizer, o que guarda você, o que preserva a sua vida, é você entender o tanto que você é amado por Deus. E quando você se sente amado por alguém, o que você faz? Você se entrega assim a sua vida inteira. Por quê? Porque você se sente amado. Fico vendo os adolescentezinhos no dia de hoje, ele começa a amar uma menina, ele se entrega, eu amo, eu quero me matar, a moça me largou. Mas por que está sofrendo tanto? Porque se entregou profundamente. Mas por que se entregou profundamente? Porque amava. E quando você entende o tanto que você é amado por Deus, você se entrega de cabeça para Deus. Você se torna um radical livre, sem reserva nenhuma. E eu vou dizer uma coisa para você: José, ele entendia quem ele era. Diga para o seu irmão, você é um radical livre. O que será? Sabe que quando você entende, eu me casei mesmo com atestado de pobreza. Não sei se vocês sabem o que é isso. Você vai na prefeitura, você comprova lá a sua cesta básica que você sobrevive por mês, e fala, não, coitado desse rapaz, vamos dar uma ajuda para ele casar. E eu casei com atestado de pobreza. Mas no dia do meu casamento eu ganhei 40 mil reais de presente, de oferta e tudo. E aí o pessoal que falou para não casar, você é louco, não tem dinheiro, você é maluco, é um mau referencial para os jovens, porque para casar tem que ter casa própria, tem que ter não sei o que, tem que ter não sei o que. Falei, então eu nunca vou casar, meu pai é do Ceará. Eu não lasquei, eu não tenho nem... E eu casei, e foi um mover de Deus, e muita gente se converteu naquele dia por causa do testemunho, que Deus era bom mesmo, e Deus faz milagre mesmo. E eu vou dizer, então, não se preocupe com os sofrimentos, com a dor, porque ele tem o poder de construir você. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o 3, diz assim, meus irmãos, tem de motivo por muita alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha o propósito aqui da tribulação: produzir algo na sua vida, construir você por dentro. Sabe, nós vivemos um tempo onde as pessoas são defeituosas. É um médico, toma dipirona, né? Sintoma de pirona que vai passar. Aonde você vai são pessoas incompletas, porque não querem passar por processo. O jovem vai para a faculdade, quer ficar cabulando, tomando a cervejinha, ali pega o diploma, depois vai fazer a cirurgia e mata a pessoa na meio de cirurgia, porque é um médico incompleto. Eu vou dizer para você, você não nasceu para ser incompleto. Deus criou você para ser completo nele. Quando você entende que você é amado nele, que você é perdoado nele, que você é justificado nele, eu vou dizer, você nem percebe a dor. Eu casei virgem. E aí, no dia do meu casamento, foram alguns amigos meus da escola. Falaram, você é louca, deve ser mentira esse negócio, você casou virgem. Ele deve ter pulou o muro, não sei aquela coisa toda, não sei o quê. Aí lá no dia do meu casamento, lá eu contei meu testemunho. Minha sogra se converteu naquele dia lá e tudo. Aí eu vou dizer para você, eu faria tudo de novo. Irmão, quando você é apaixonado pelo Senhor, você quer Deus, você quer um mover de Deus, você quer a presença de Deus. Eu vou dizer, eu já casei tantos jovens que casaram virgem, que beijaram no altar. Que maluco, será que isso é sofrimento? Será que isso é sofrimento? Me disseram uma vez, pastor, é muito difícil esperar a pessoa certa para casar. Eu falei, não é difícil esperar a pessoa certa para casar. Difícil é casar com a pessoa que você não esperou. Você vai sofrer a vida inteira. Então eu vou dizer para você, uma pessoa apaixonada, ela não sofre. Eu jogava bola e eu acordava tipo 4 horas da manhã, e eu nem dormia praticamente, eu ia fazer teste de futebol, eu nem sentia sofrimento, porque eu era apaixonado pelo futebol. Eu vou dizer, quando você é apaixonado, você nem sente a dor. Eu fico vendo gente que é apaixonado, ele passa fome por causa da mulher, porque ele é apaixonado.
E eu vou dizer uma coisa: quando você é apaixonado pelo propósito, espinhos na carne, tribulações da vida, não se compara aquilo que Deus vai construir dentro de você. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentamos nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Eu vou dizer, Deus está construindo algo eterno dentro de você. E Paulo está dizendo que essas leves e momentâneas tribulações não podem ser comparadas com aquilo que está sendo construído dentro de você. Os radicais livres são aqueles que andam na contramão deste mundo. Mas existe um vírus invisível, que muitas vezes você nem percebe, mas pegou você. Quando você começa a pensar, será que vale a pena gastar os meus dias para Deus? Será que vale a pena eu esperar a pessoa certa para casar? Será que vale a pena gastar os meus dias para Deus? É um vírus invisível que muitas vezes ele entra dentro de você. E eu vou dizer uma coisa para você: quando nós olhamos a vida de José, José passou por momentos difíceis demais na sua vida. E nós estamos aqui diante de adolescentes e de jovens. Então José ali, aos seus 17 anos, ele começou uma construção na vida dele, começou uma jornada na vida dele, começou um tempo de dor na vida dele, mas Deus estava construindo a vida dele. Diga glória a Deus por isso. Quando você olha para pessoas assim admiráveis, quando você olha para alguém que deu certo na vida, você fala, uau, meu Deus do céu, que homem de Deus, que mulher de Deus, que casamento, que vida. Mas você precisa entender que aquela pessoa não nasceu do dia para a noite, aquela pessoa não apareceu do dia para a noite, aquela pessoa passou por um processo. Diga para o seu irmão, passou pelo processo. Agora, olha quem José se tornou, e olha o que José passou para se tornar o que ele se tornou. Lá em Gênesis capítulo 41, do versículo 39 até o 41, diz assim: depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, e ninguém há tão ajuizado e sábio como tu, administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Olha quem José se tornou: um homem sábio, um homem ajuizado, um homem que tinha influência, um homem que tinha governo. Como a irmã estava cantando esse louvor tão poderoso, improvável, mas escolhido. Então presta atenção, quando você lê a palavra de Deus, você vai perceber que os homens e as mulheres de Deus, que Deus tinha escolhido, não foram pessoas assim capacitadas, não foram pessoas assim habilidosas, mas foram pessoas que eram improváveis, e Deus escolheu elas. E a partir do dia que Deus escolheu, ali começou um processo de capacitação. É que a gente acha que capacitação, eu achava que Deus iria me capacitar somente pelo fato de fazer um seminário da turma especial, agora eu estou capacitado. Ou pelo fato de começar a liderar uma célula, agora eu estou capacitado. Tem gente que acha, não pastor, fiz a corte, eu não vou ter problema no casamento. Engano seu. Não pastor, eu acho que eu casei virgem, eu vou dizer para você, existe um processo de capacitação na sua vida. Dia após dia, Deus está te capacitando, e você precisa estar aberto a esse treinamento de Deus para a sua vida. Deus está treinando você, Deus está capacitando você, dia após dia, Deus está te capacitando. E em tempos, Deus te dará novos desafios, que vai levar você a depender de Deus. Então Deus, Ele pega ali o improvável e capacita o improvável. Mas a capacitação de Deus é um processo, teste após teste, você precisa entender isso.
E eu gostaria de compartilhar com você sobre 3 testes de Deus que José passou, e você vai passar, ou talvez você está passando, e eles são constantes na sua vida. Certa vez num show, um homem muito famoso cantando uma música, e aquela plateia, milhares de pessoas começaram a gritar assim: bis, repete de novo. Ele pensou: eu sou demais. O pessoal adorou essa música. Ele cantou de novo a música, e a galera: bis, repete. Falou: nossa, eu sou demais, essa música é a melhor música. Ele pensou. E o pessoal de novo: bis, repete de novo. Ele falou: tem alguma coisa errada aqui. Aí ele perguntou para uma mulher no canto do palco. Ele falou: sabe por quê? Você está errando na mesma nota. Obrigado. E eu vou dizer uma coisa para você: quando nós damos respostas em testes, Deus nos libera para um novo teste. Os sofrimentos nunca acabam, eles aumentam. Para Davi foi um leão, foi um urso, foi só piorando. Foi o Golias, foi só piorando. Eu vou dizer: você quer saber se você está amadurecendo? Perceba se os desafios são maiores. Porque quando o desafio é maior, porque você está na direção certa, dando as respostas certas. O que eu fiz por tanto sofrimento? Não é que o que você fez, as respostas certas foram dadas. E quando você entende que você é amado, você consegue descansar. Matei um leão, foi: meu Deus do céu. Sabe aquela história? Nossa, será que tem problema maior do que esse? Tem sim, e espere que vai chegar. Você tem que ter fé para pagar 10 inscrições para o encontro com Deus. Aí o pastor tem que ter fé para pagar 100 inscrições. E aí todo mundo tem o seu teste em níveis diferentes. Mas eu vou dizer para você: você vai ter que aprender a lidar com testes fundamentais na sua vida. E eu vou dizer para você: inevitavelmente você vai passar por esses testes aqui. O primeiro teste que José passou aqui, ele teve que aprender a lidar com a família dele. Você conhece um crente que não tem problema com a família? Eu queria conhecer, eu tenho um sonho de conhecer um jovem que não tem problema com a família. É com a mãe, com a tia, com a sogra, com o irmão. Não, eu não conheço. Irmão, minha mãe mudou lá para o Ceará, ela é crente, cheia de Deus, mas mesmo assim uma tribulação para a minha vida. E aí, olha que interessante, lá em Gênesis capítulo 37, do versículo 3 até o 5, você sabe que José, ele foi o filho da velhice de Jacó. E aí, olha que interessante, não, José foi o filho da velhice, ele já estava em desvantagem para responder a Deus. Eu tenho 3 irmãos, nós somos 4 irmãos, 4 no total, 3 são pastores. E aí, o mais novo, ele a diferença de 10 anos de idade. Isso já é uma coisa desfavorável para ele, porque muito tempo. Geração Nutella, eu sofri, meus irmãos, ele quando nasceu tinha tudo cartão, o quarto dele, não tinha tribulação, mas ele é mais frágil dentro dele. Então eu vou dizer para você, quando você tem cenários favoráveis, você tem mais consistência. Quando você tem um cenário que é desfavorável, você vai passar por situações mais complexas na sua vida. Hoje nós vivemos uma geração, né, quando meu avô arrancava dente, como é que chama? Alicate, e arranca o dente assim. Hoje em dia, para um jovem tomar uma injeção, ele vai desmaiar, ele vai ter um troço, a ambulância vem pegar ele. Esse dia meu filho falou assim: daqui a pouco, pai, você vai ter que mandar eu trabalhar. Eu estou sofrendo muito nessa casa, só para lavar a louça. Agora, como que você precisa entender que Deus, o sofrimento, ele é medido pela sua realidade. Para alguns, isso não é sofrimento, mas para outros é um terrorismo que a pessoa passa. Por quê? Porque nós vivemos num tempo de um vírus invisível, do humanismo poderoso, de uma mentalidade. Lá em São Paulo tem escolas particulares, R$5.000, que a ênfase é o bem-estar emocional da criança, em qual os pais não podem atrapalhar isso. E o pai coloca o menino e paga para isso. Não pode falar não pode disciplinar, e as crianças vão crescer. Aí um dia Deus chama essas crianças, aí Deus apresenta para essas crianças uma cruz, de negar a vontade, de você pegar a cruz, de você ter que aprender a lidar com espinhos na carne, de você ter que aprender a lidar com aflição, com problema e com tribulação. E aí, o que José fez? José era o filho da velhice,
era um jovem mimado, e aí Deus colocou ele num processo. Não importa o cenário que você está, Deus vai escolher você e colocar você num processo. O seu processo é diferente do meu processo. Cada um aqui passará por um processo, e Deus vai requerer de você respostas. Olha o que diz aqui: vendo pois seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. Olha que interessante, o que José fez? José não fez nada. José sofreu só pelo fato do pai ter amado mais ele. Olha que tribulação, um amor de um pai produziu um problema no filho. Olha o que diz mais aqui: teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Qual foi o problema de José? José teve um sonho. José era muito amado pelo pai, José tinha favor. Aí começou os grandes problemas na vida de José. Diga família. Então nós percebemos aqui que o amor do pai produziu muitos problemas na vida de José. Então você vai ter que aprender a lidar com problemas na sua casa. Isso é um teste. Esse aqui foi o teste de José, foi o amor do pai e o ódio que os irmãos tinham por José, porque percebiam que o pai amava mais, tinha um carinho especial para aquele menino. E eu vou dizer para você, você vai ter que aprender a lidar com seu pai, você vai ter que aprender a lidar com a sua mãe, você vai ter que aprender a lidar com os seus irmãos. Não tem nada o que você possa fazer. Eu vou dizer, o seu pai talvez nunca mude, talvez a sua mãe nunca mude. Eu conheci muitos jovens que orou constantemente para que o pai mudasse de vida, e o pai nunca mudou de vida, e aquele menino nunca conseguiu ser feliz, porque aquilo afetava. Sabe, um dia falou: pastor, quando que o mundo vai parar de me afetar? Muitos jovens me perguntam. Eu digo assim: o dia que você não entender que você não faz parte desse mundo, então o mundo não deveria mais afetar você, porque você não é desse mundo. Então quando você veio para um sítio, aqui é a sua casa, você trouxe todas as suas roupas? Você trouxe seu guarda-roupa? Então se você não gostar de alguma coisa, ou que seu quarto é chato, tem alguém que fede, que solta uns peidos lá, toma banho de meia hora, ronca pra caramba, talvez você não gostou disso, é só você suportar, que amanhã você volta para casa. E eu vou dizer para você que é jovem, presta atenção, esse mundo não é a sua casa. Haverá um dia que você vai voltar para a sua casa, que é o Senhor, e o Senhor vai vir buscar você. Nós estamos nos últimos dias, e quando você entende isso, como Paulo fala, isso aqui, essas tribulações, elas são momentâneas. Isso não pode ser, isso aqui é uma preparação. Eu vou voltar para casa. Você precisa entender que o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, talvez vão lapidar a sua vida, e serão testes de Deus na sua vida. Pode perseguir você, sua mãe pode ser crente, não concordar com a corte, muitas coisas. Você vai ter que aprender a lidar com a sua família. Já imaginou você sendo crente, sua mãe nunca mudando de vida, seu pai nunca mudar de vida, o seu irmão nunca mudar de vida? Isso pode acontecer, e isso pode produzir problemas seríssimos para você, e você vai ter que aprender a lidar com isso. Ser rejeitado pela família, ser excluído da família, passar problemas seríssimos. Há muitos e muitos anos atrás, entrevistaram 2 jovens, e o que mais chamou a atenção, que aquele pai era um pai terrível, um pai amargurado, um pai que era alcoólatra, um pai que espancava os 2 filhos todos os dias. Aqueles 2 filhos se casaram, cada um construiu sua vida, mas tem uma grande diferença na história desses 2 jovens. A emissora de televisão foi entrevistar primeiro o mais novo. Aquele novo foi para a sarjeta, se tornou alcoólatra, e perguntou: por que você se tornou o que você se tornou? Ele disse: era impossível eu não ir para a sarjeta com o pai que eu tive. Eu estou aqui por conta do meu pai. O outro filho se tornou milionário, uma família estruturada, e perguntou para aquele homem milionário: como você se tornou o que você se tornou? Ele falou: não teve como eu não me tornar muito bem sucedido com o pai que eu tive.
Meu pai me ensinou muitas coisas errando comigo. Então presta atenção, jovem, o teste da família. A questão não é o que a sua família produz na sua vida. A questão é o que você vai fazer com o que a sua família produzirá na sua vida. Você pode se tornar uma pessoa amargurada ou uma pessoa que tem um testemunho na sua vida. Você pode se tornar uma pessoa rejeitada por conta da sua família, ou uma pessoa que carrega a cura de Deus por conta da sua família. Não é o que fazem para você, é o que você faz com aquilo que fizeram contra você. E não tem como você fugir desse teste, porque a sua família vai ser um espinho na sua carne. Talvez você está aqui angustiado, aflito, por conta da sua família, mas eu vou dizer uma coisa, entenda, o tanto que você é amado, o tanto que você é perdoado, o tanto que Deus te ama, e eu vou dizer uma coisa para você, Deus colocou você no meio dessa família que você nasceu, e eu vou dizer para você, você será uma resposta de Deus, dentro da sua família. Não fique olhando para a ferida, para a mágoa, para os palavrões, para as divisões, para os divórcios, para a angústia. Não fique olhando para os ataques do inferno. Olhe para aquilo que Deus quer fazer através de todas essas experiências que você está tendo com a família. O importa é como você termina e não como você começa. Lá em Gênesis 37 diz mais assim: de longe ouviram, antes que chegassem conspiravam contra ele para matar, diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador, vinde pois agora, matemo-nos e lancemo-nos numa cisterna, e diremos, um animal selvagem comeu e vejamos o que lhe dirão os sonhos. Lá em Gênesis 37, 24 diz, e tomando, lançaram numa cisterna, presta muita atenção, uma cisterna vazia e uma cisterna sem água. O que uma pessoa é capaz de fazer com a outra? Agora eu te pergunto, o que você é capaz de fazer com aquilo que fizeram com você? Isso está medido com a revelação que você entende, o tanto que você é amado por Deus. Eu estou na igreja videira desde meus 16 anos de idade, eu tenho 40, não parece, mas eu tenho 40. Eu fui ordenado junto com 6 pastores, 4 já foram embora, e um já até morreu. E eles diziam assim, é injusto, eu estou há tantos anos, por quê? E eu dizia, sinceramente, eu nem sei porque eu sou pastor, eu sou tão improvável, mas eu me sinto amado, protegido, guardado. Eu vou dizer para você, gratidão. Pastor, o que é gratidão? Gratidão é quando você reconhece que você não merece, por isso você é grato. Quando um garçom vai servir você e você agradece, é porque você reconhece que ele é um canal de Deus para te amar de alguma forma. Agora as suas reivindicações, as suas exigências, é porque você acha que você merece, porque quando você é grato já é suficiente. Então já é eu sou tão amado, que já é suficiente. Então se ninguém fizer nada, para mim já é suficiente. Jesus ali, quando rendeu graças com os pães e os peixes, ele não bateu nas pessoas, está vendo, só esse menino vem me ajudar aqui. Aliás, eu vou dizer, um líder de célula exitoso, é aquele líder que ele é grato, só tem um respondendo, Senhor, obrigado por ele, obrigado pela minha mãe, obrigado pelo meu pai, obrigado, e a gratidão traz sobre a sua vida, favor de Deus. Eu vou dizer para você, você não tem poder do que as pessoas podem fazer contra você, você não tem esse poder. O único poder que você tem, é de você fazer aquilo que vão fazer contra você. Esse é o único poder que você tem. Você não tem poder de impedir as pessoas de te atacar, você não tem esse poder. O único poder que você tem, é dar uma resposta, quando as pessoas atacam você. O que você vai fazer com os ataques da sua casa? O que você vai fazer com o ataque dos seus familiares? O que você vai fazer com o ataque da vida? Eu vou dizer para você, entenda, que você é amado, que isso é suficiente sobre a sua vida. Diga, eu sou amado por Deus, aleluia. Oh, aleluia, aleluia.
Quando eu me converti, eu ouvi uma das minhas primeiras mensagens que eu ouvi do pastor Wilson, sobre o que fazer no silêncio dos amigos. Ele disse que Davi, quando estava ali diante de Golias, se juntasse todos os homens ali, dava uma surra em Golias. Ele disse, mas existem testes que são individuais. Deus permite o silêncio das pessoas, porque Deus quer construir algo primeiramente em você particularmente. Mas quando isso acontece, você fica ferido, ninguém me ajudou, ninguém fez nada, olha aqui, e aí você fica olhando porque ninguém te ajudou. Mas muitas vezes Deus permite ninguém te ajudar, para que você possa ter uma experiência única e individual com Deus. Eu vou dizer para você, entenda, Deus está te construindo por dentro. E essa construção, ela é fundamental. Esse foi o primeiro teste que José passou. Depois José passou por um teste lá no trabalho. Lá em Gênesis 39, diz assim, versículo 1 e 2, e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero. Diga assim, veio a ser. Olha que ele veio a ser um processo, diga assim, crescimento contínuo. Diga resposta após resposta. Diga avanço, diga transformação, diga veio a ser, diga veio a ser. O que é veio a ser? Fruto de um processo. Lidou com um problema em casa, lidou com um problema da rejeição, lidou com a cisterna, e ele foi dando resposta, ele veio a ser, se permitiu ser construído, foi dando as respostas. O vírus invisível não contaminou José. Quantos jovens eles se sentam para conversar e eles ficam alimentando vírus invisíveis, de humanismo, de uma visão errada, de uma mágoa, de uma chateação, falando mal de igreja, falando mal de pastor, e ficam se contaminando. Hoje em dia tem tantas pessoas na internet, que o papel delas é atacar a igreja. E você fica ouvindo aquilo, e no dia mal você fala, poxa, é verdade, e você se envolve com aquele vírus. Eu vou dizer para você, entenda, Deus deseja que você se torne, que você venha a ser um homem próspero, venha a ter uma família, venha a avançar no propósito de Deus, venha a multiplicar, venha a crescer. Isso é fruto do quê? De um processo. Olha que poderoso, olha o cenário que José passou, mas havia favor de Deus. Eu vou declarar sobre a sua vida, haverá favor no caos, haverá favor. Favor não é dinheiro não, favor é um contexto que Deus manifesta, circunstância, para que você possa passar, prosperar, prevalecer. Diga aleluia, glória a Deus. Sabe, o segundo problema que José passou foi no trabalho. Simplesmente quando ele teve que lidar com uma situação na vida dele, de uma acusação no trabalho. Ele foi acusado no trabalho de algo que ele não fez. Ele foi acusado de um estupro. Ele foi acusado de um abuso. E simplesmente ele deu a sua resposta. Ele foi acusado de algo que ele não fez. Eu vou dizer para você, muitas vezes você também vai ter que lidar com situações da sua vida que você não fez. Quando eu assumi os Radicais Livres de São Paulo, eu tive uma experiência muito ruim. Tinha um rapaz, um jovem lá, que ele tinha muitos problemas mentais, ele era louco, ele nem era da minha igreja. E aí, ele era de outra igreja, uma igreja que eu acompanhava, e aí, ele tinha um carreto, e eu ia mudar de casa. Eu perguntei para os pastores, alguém trabalha com carreto que possa me ajudar e tudo? Falei, tem um fulano aqui e tudo. E aí, eu falei, então tá bom, ele vai lá ajudar tal, eu vou dar uns R$300 de oferta para ele e tal. Aí, 8 horas ele não chega, eu tinha marcado a mudança, aí o zelador falou, ó, só tem até essa hora. Aí eu liguei, pastor, falou, não. Aí o rapaz mandou um áudio, falou, manda esse áudio para o pastor Ricardo. Olha o áudio que o rapazinho mandou, avisa o pastor Ricardo, que eu não sou moleque não, que se não me der menos de 400, começou a falar, eu falei, pastor, eu vou arrumar outra pessoa, porque eu tenho que resolver meu problema. E eu fui e resolvi o problema. Esse cara se endemoniou, se revoltou e disse que o alvo de vida dele era destruir o meu ministério.
Ali começou a abrir muitos perfil falso na internet, no Instagram, em todas as coisas, e começou a vigiar a minha vida, e falou que ia me matar. Se juntou com um endemoniado na internet há uns 2 anos atrás, que queria acabar com a igreja, e aí um dia eu fui pregar numa igreja da Vinha, 2 palavras poderosas, ele começou a falar que eu era um estuprador. Sabe o que mais me choca na história de José? Que ele não ficou magoado com os irmãos dele. Aí ano passado, o cara estava na igreja, o pastor falou, irmão, o cara está aí, chama a polícia para ele, o cara é loucão. Então deixa ele aí. Aí eu preguei, falei, mano, o que o cara vai fazer agora? O cara foi no apelo, chorou pra caramba. Aí falou, quero falar com você depois da palavra. Aí os pastores juntou lá, falou, como tem qualquer coisa. Minha esposa ficou em choque. Eu falei, eu posso falar uma coisa para você? Perdi todo o meu dinheiro, minha esposa foi embora de casa, perdi a minha avó, e eu vim aqui pedir perdão, porque do dia que comecei a perseguir você, minha vida virou uma desgraça. Eu quero saber se você me perdoa. Eu falei, está perdoado. E eu vou dizer, foi uma aflição muito grande. Eu ia fazer live com as pessoas na internet, ele entrava e ficava falando coisa de mim. Eu tenho um bom carro que eu fui abençoado. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu casei com a Tessai por Deus mudou minha sorte. E essa pessoa ficava me perseguindo, me atormentando, assim, terrível. E muitas pessoas começaram a acreditar nele. Foi uma angústia, eu não queria fazer live com as pessoas na internet, era um constrangimento. E um pastor presidente de uma igreja me ligou, é verdade que você é estuprador? Tinha acabado de pregar numa conferência muito grande. O cara inventava e-mail, tudo isso. Eu cheguei em velório, fazer enterro de pessoas. Ele ia lá me ver. Então, situação no trabalho, eu estou dentro do propósito de Deus, e eu não causei isso para mim, mas situações acontecem. Mas são testes. São testes. Diga para o seu irmão, você vai passar por testes. E o último teste é você aprender a ser esquecido. Você sabia que você precisa ser esquecido? Por que você precisa ser esquecido? Porque quando você é esquecido pelos homens, você tem a certeza que Deus lembra de você. E você não precisa de aplauso dos homens, de reconhecimento dos homens. Por quê? Porque você entendeu que você está escondido nele. Quando você se permite ser construído, você não está dentro do propósito de Deus por conta de benefício. Você está porque Ele te chamou, porque Ele te escolheu, porque não tem como você fugir do amor dEle sobre a sua vida. Gênesis 40, 23, e o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José e dele se esqueceu. Diga para o seu irmão, você vai ser esquecido. Você sabe que Adão, ele caiu num profundo sono, e ali Deus começou a fazer o milagre da Eva. Sabe qual que é o segredo de você multiplicar uma célula, de você casar? É quando você cai num profundo sono. O que é o profundo sono? Você perde o controle, e você consegue descansar emocionalmente, e você não entende, eu não tenho o poder de mudar nada, mas Deus está trabalhando em meu favor. Assim como José, nós precisamos nos manter firmes, crendo nisso. Deus é conosco e continua sendo bom. Passaram-se 2 anos e o copeiro se lembrou de José e fala para Faraó: José interpreta sonhos. Lembraram do dom de José. Lembraram de José. Presta muita atenção. Provavelmente, quando Deus lembra de você, você até já esqueceu dos homens que poderiam ajudar você, sabia? Quando eu fui me casar, os irmãos sabem, não tinha nada para casar, nem convite de casamento eu tinha, nem aliança para noivar eu tinha. Eu noivei 3 semanas antes do casamento. Você fala que esse pastor é doido mesmo. Não faça isso, hein? A não ser que você tenha uma palavra de Deus.
O irmão falou que ia dar o convite de casamento, sumiu. Depois apareceu, falou, não, e tudo. E eu vou dizer para você, eu sou fruto de muitas expectativas de pessoas da minha vida. Eu terminei o seminário e me disseram assim, você vai ser pastor daqui a 1 ano, não fui. Você vai ter um salário, não tive. Tudo que me prometeram, nada aconteceu. Se eu sentar para conversar aqui, as histórias são tão engraçadas, parece que Deus, tudo que eu ponho uma carga de expectativa, Deus espera um tempo e depois me dá. Quando eu esqueço, Deus me dá. E sabe que é muito saudável quando você esquece você ter, porque o que você tem, fruto de um esquecimento, nunca vai te ter. Mas quando você tem uma coisa que você consegue ter, aquilo se torna seu e se torna o primeiro lugar na sua vida. Eu conheci jovens que fizeram a corte, que perderam o chamado dentro da corte, porque eles queriam tanto aquela moça, queria, passou por cima de tudo e de todos para fazer a corte. A corte se tornou o troféu e se tornou o chamado dele. Eu lembro quando eu comecei a gostar da Flávia, o pastor falou, espera um pouquinho. Eu falei, o que é um pouquinho? Ele falou, vai ser mais saudável para você, espera um pouquinho. Eu falei, o que é um pouquinho, pastor? Ele falou, 1 ano e meio. Eu falei, você está de brincadeira? Eu falei, Ricardo, essa moça é membra, espera ela avançar. Fui explicando todo o processo. Eu falei, eu vou esperar. E no dia do meu casamento, eu falei, pastor, muito obrigado, porque o senhor me ensinou um princípio mais importante da minha vida, a esperar. Não é fácil um jovem esperar. Você tem noção do que é você ser esquecido? Você tem noção do que alguém falar, eu te ligo amanhã e não te ligar? Você tem noção do que alguém falar, eu vou te salvar e não te salvar? Eu vou dizer uma coisa para você. Um jovem que é chamado por Deus precisa entender que a pessoa fundamental na vida dele mora dentro dele, é o Espírito Santo. Porque as pessoas se ferem com pessoas, porque elas esperam coisas de pessoas. Seja livre das pessoas. E o dia que as pessoas manifestarem favor na sua vida, você pode ter certeza, é porque foi Deus que mandou. Sabe quando você tem a certeza que foi Deus que enviou alguém para te ajudar? Porque havia uma dor, uma aflição, um conflito. Olha que sofrimento para esse jovem aqui. José, ser esquecido. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos, pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. No original, essa palavra, abundante, significa além do que você precisa, mais do que o suficiente e em excesso. Então eu vou ler novamente esse versículo para você. Ora, aquele que é poderoso para fazer além daquilo que você precisa, mais do que o suficiente e em excesso. Esse é o Deus que você serve. Amém. Que escolheu José e liberou favor sobre a vida dele, além daquilo que ele precisava. Porque vamos ser sinceros, você ser esquecido numa cadeia, você ser jogado numa cisterna pelos irmãos, família de sangue, você ser acusado de algo que você não fez, e você ir para uma cadeia, só o Senhor para capacitar. Eu vou dizer para você, radical livre, que veio para esse retiro, você vai ter que aprender a lidar com situações bem complexas na sua vida, mas você precisa entender que você é amado, que não tem a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Eu joguei bola e eu tenho algumas cicatrizes no meu corpo do futebol. Teve uma vez que eu fui fazer um teste num clube e tinha um zagueiro que ele me empurrou um alambrado. Sabe essas grades? E a grade entrou dentro da minha mão. Parecia uma torneirinha assim, de sangue. Ele falou, dessa vez é a mão, na próxima eu te mato. Só porque eu jogava bem e o melhor amigo dele era um atacante. Eu estava quase tirando o amigo dele do time. O amigo falou assim, tem como você colocar uma churrasqueira na perna do Ricardo? Sabe o que é uma churrasqueira? Já viu alguém com uma churrasqueira na perna? Tipo, para a carreira dele. E eu vou dizer uma coisa para você, eu não parei. Eu vou dizer, tribulações dessa vida são cicatrizes que você carrega, mas em cada cicatriz você vai carregar um testemunho de Deus. Paulo tinha algumas cicatrizes na vida dele, tinham muitas cicatrizes, e uma delas é o espinho na carne, tribulações terríveis, mas eu vou dizer uma coisa, aquilo produziu sim um peso de glória, perseguições,
sofrimentos na sua família, se permita que isso produza um peso de glória na sua vida. Não aborte o processo, não fique à beira do caminho, não desista daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Existe uma história linda e especial que o Senhor tem para a sua vida. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Você é o que a palavra de Deus diz que você é, e todas as coisas cooperam para o seu bem. Olha o que José diz no fim de um processo. Depois vieram também os seus irmãos e se prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temas, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, que intentais o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente a vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, e vós outro a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José encontrou com seus irmãos no final da história, e os irmãos disseram: nossa, olha o que nós fizemos contra você. Ele disse: vocês não fizeram nada contra mim. Deus entrou na história. Romanos 8, todas as coisas cooperam. Queridos, como eu disse, quando você lê assim, todas as coisas cooperam, é lindo e maravilhoso. Mas quando você lida com situações na sua vida, você fala: puxa, se permita, creia, vá até o final. Eu gostaria nessa manhã de fazer um apelo. A Bíblia diz que José, ele falou ao coração dos irmãos dele. José falou ao coração dos irmãos. Não foram vocês que fizeram isso aqui contra mim. Deus entrou na história. Deus permitiu. Eu tenho amigos que nos piores dias, esse versículo, tudo coopera, ficou para trás, e eles ficaram à beira do caminho. Talvez você está aqui à beira do caminho, seu corpo está aqui, mas seu coração está longe. Você parou de crer o tanto que você é amado, perdoado. Deus tem uma história especial para você. Eu quero fazer um apelo agora. Não é um apelo para você vir aqui à frente, mas é um apelo para você tomar uma decisão na sua vida, de dizer sim aos testes de Deus. Não tem como você fugir deles. Eu não vou mentir, não tem como você fugir, não dá para você fugir dos testes, porque eles vão encontrar você. Mas o que você pode fazer? Sozo, salvação. Estou com medo, me salva. Pedro, quando ele começou a andar sobre o mar, ele estava olhando para Jesus, mas a Bíblia fala que houve um vento contrário, e quando Pedro tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos no vento, ele teve medo e começou a gritar: me salva. E Jesus o salvou do seu medo. Talvez diante de tantos testes você tenha medo. Será que eu vou casar? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou até o final? Eu vou dizer: você e eu precisamos ser salvos todos os dias dos nossos medos, receios e incertezas. Mas o Deus que nós servimos é um Deus bom, que sempre está de braços abertos para nos abraçar. Oh, Espírito Santo, se você hoje quer dizer sim, sabe o que significa responder ao chamado de Deus? Responder ao chamado de Deus, primeiro é você dizer sim.
depois, dentro dos testes de Deus, é você entender, Deus está no meio deles. E eu também vou dizer sim, dentro deles. Se você quer dizer sim para esse chamado de Deus, de você estar junto com Deus nessa história, eu quero convidar você a ficar de pé onde você está. Oh, Espírito Santo. Talvez você tenha 12 anos, 15, 18, 20, 30, eu não sei a sua idade. Mas eu quero dizer, o Senhor está te chamando. Improvável, mas escolhido. Escolhido. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu quero que você abra a sua boca onde você está. O retiro está somente começando, você vai ser ministrado, impactado. Você vai ser cheio do Espírito aqui nesses dias. O Evangelho da Graça vai alcançar você. Você vai sair profundamente marcado pelo Senhor nesses dias aqui de retiro. O Senhor te trouxe aqui nesses dias. O Senhor colocou você aqui nesses dias para falar para você que você é o que Deus diz que você é. Que você é chamado, que você é escolhido. Que Deus está no meio de cada teste, que Ele é com você, que é a favor de Deus sobre a sua vida. Abra a sua boca, comece a falar: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui no meio de cada teste, eis-me aqui diante de cada situação, eis-me aqui nessa geração, eu serei uma voz profética nessa geração.